Então Paulo não sabia quem era o povo, Paulo não sabia quem se converteria, Paulo não sabia das próximas reações que teria, mas Paulo tinha uma coisa com ele na plantação da igreja em Corinto. A palavra de Deus: eu tenho muito povo nessa cidade. Paulo, faz a tua obra, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Esse deve ser sempre o compromisso da igreja em uma cidade. Precisa anunciar a Deus, a Jesus, ao Espírito. Precisa anunciar e testificar da Trindade como quem está num processo de redenção. Quem está em busca dos seus escolhidos é Deus. E a igreja existe numa cidade para isso, para testemunhar que Deus está em busca dos seus escolhidos. Por isso ela não pode se desviar do caminho. Por isso uma igreja precisa permanecer no caminho como uma fiel testemunha. Paulo testemunhava em Corinto porque o seu testemunho apontava para a salvação. Então o compromisso de Paulo era com a palavra, porque a palavra anunciava Jesus. Por isso ele estava entregue à palavra. Paulo não podia ter suas ideias. Paulo não era a criatividade de Paulo que valia em Corinto, era a sua obediência. A palavra o dominava, entregue a palavra tanto na questão de tempo quanto na questão de essência. Paulo era então a voz de Deus na cidade, com os seus irmãos que estavam plantando essa igreja. Quando essa igreja foi plantada, não era só a voz de Paulo que era o testemunho na cidade de Corinto, era a igreja. Esse é o avanço, esse é o privilégio, essa é a alegria de todo plantador. É quando ele inicia um projeto ou quando ele trabalha na plantação de uma igreja e num primeiro momento é só ele. Às vezes ele, sua esposa, poucos que estão se achegando à igreja. Mas com o passar do tempo, não são só mais esses poucos. São muitos, e muitos, e muitos. Haja visto o nosso exemplo aqui. Alguns dias atrás, eu mostrei uma foto, está nas nossos perfis aí de redes sociais, quando o reverendo Jacó Silva fez uma oração com algumas poucas pessoas, aqui neste lugar, quando este lugar foi adquirido. E então trouxe um órgão de casa, de uma das casas dos membros, e lá está o reverendo Jacó, o seu Germano, a Nena, filha do reverendo Jacó, e mais alguns irmãos, que eu não me lembro o nome, a foto tem umas 10 pessoas mais ou menos. E então eram poucas pessoas que começaram um projeto nesse lugar de plantação de igreja. Década de 60, de 70. Inimaginável, lá na década de 70, a igreja de hoje. Imagino, penso, quando se trabalha com aquele grupo que está ali, os olhos contemplam aquele grupo. Claro que na expectativa, toda expectativa é de avanço, é de muitas outras coisas, mas aos olhos nossos hoje, depois de 50 anos passados, tem de ser de gratidão e louvor ao Senhor, porque a igreja, ela saiu das suas 4 paredes e plantou tantas outras igrejas na região. Imagine quantas pessoas passaram por essa igreja e hoje cultuam a Deus em outras igrejas, seja aqui na nossa região ou fora daqui. Qual é a questão? A questão é que essa igreja precisa permanecer firme na palavra, porque a igreja, ela executa a palavra de Jesus. O que eu estou querendo dizer aos irmãos é que, num primeiro momento, era só Paulo em Corinto. Mas depois de anunciar a palavra, e veja quanto tempo ele ficou. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Ou seja, depois de algum tempo, não é só Paulo e seus amigos que estão em Corinto. É Paulo e a igreja que ele plantou. E agora, não é só Paulo que tem que ser uma testemunha viva da palavra, mas toda a igreja. Por quê? Porque essa igreja é o corpo de Cristo na cidade de Corinto.